Oi, pessoal! Vamos bater um papo sobre uma jornada, uma reflexão sobre algo que talvez seja bem familiar para muita gente. Aquela sensação de que a voz de Deus ficou distante. Isso aqui não é um guia com respostas prontas, viu? É mais um convite para a gente explorar junto um caminho de como reaprender a ouvir. E aí já vem a grande pergunta: será que Deus parou de falar? Porque no mundo tão barulhento, tão cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é muito fácil ter essa impressão, sabe? De sentir um silêncio vindo do céu. E como é que fica aquela promessa lá de João? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que ainda vale pra gente hoje? Mas e se a gente virasse essa questão de cabeça para baixo? E se o ponto central não for o silêncio de Deus, mas a nossa dificuldade em ouvir? É essa a ideia que a gente vai investigar. A possibilidade de que Deus nunca tenha deixado de falar, mas que nós, no meio de tantas vozes, tenhamos simplesmente desaprendido essa arte. Certo, então vamos direto na raiz do problema. A gente vive na era da distração. Somos a geração mais bombardeada por informações, notificações, ruídos de todo tipo, e esse barulho todo não é só externo, não. Ele já mora dentro da nossa mente. E é nesse turbilhão que a gente tenta ouvir um sussurro. E aqui tem um ponto que é fundamental: a diferença entre escutar e ouvir. Escutar é algo passivo, sabe? Fisiológico. Acontece o tempo todo, os sons simplesmente chegam aos nossos ouvidos. Agora, ouvir é uma ação intencional. Exige uma pausa, exige foco. A gente pode passar o dia inteiro escutando um monte de coisa, mas, no fim, não ter ouvido nada de verdade. Para ilustrar isso, deixa eu contar uma história rapidinho. Imagina a cena: um homem perde dentro de casa um relógio de um valor sentimental imenso. Na hora, começa aquela busca frenética. Gente correndo para lá e para cá, móveis sendo arrastados, todo mundo falando alto. O resultado? Só mais caos. E nada do relógio aparecer. Aí, no meio daquela confusão, o menininho se aproxima. Ele não oferece ajuda para procurar, não. Ele faz um único pedido, quase um sussurro: silêncio. Ele pede para todo mundo sair do cômodo e para tudo ficar absolutamente quieto. A chave para encontrar o que estava perdido não era mais esforço, mas menos barulho. E o resultado é revelador. Poucos minutos depois, o menino volta com o relógio na mão. Quando perguntam como ele conseguiu, a resposta é de uma simplicidade profunda. Eu só fiquei quieto e ouvi o tic-tac. O som sempre esteve lá. O ruído é que o tornava impossível de perceber. Bom, se o ruído é o problema, o silêncio é o caminho. A questão é como é que a gente cria esse espaço na nossa vida tão corrida. Não tem fórmula mágica, mas tem alguns princípios práticos que nos preparam para essa escuta. O primeiro princípio é o ambiente. Olha só, Jesus se retirava para lugares mais isolados para orar. Isso não quer dizer que Deus só fala no deserto, claro que não, mas mostra que o ambiente que a gente cria afeta a nossa sensibilidade. A questão não é se Deus pode falar no meio do caos, mas se a gente consegue ouvir. Preparar o ambiente não manipula Deus, prepara o nosso coração. O segundo princípio é o silêncio em si. E aqui o convite é para a gente ir mais fundo. O verdadeiro desafio não é só silenciar as notificações do celular, mas a inquietação da nossa mente. Silêncio não é apenas ausência de som, é ausência de distração. É abrir um espaço interior onde aquele sussurro suave de Deus, como o que Elias ouviu, possa finalmente ser notado. Certo? Uma vez que o terreno está preparado, é importante a gente abrir a mente para a multiforme sabedoria de Deus, como diz na Bíblia. Ele não está limitado a um único canal de comunicação. A voz dele se manifesta de inúmeras maneiras, adaptadas para cada pessoa, para cada momento. A forma mais segura, a nossa bússola, é sempre a palavra escrita, a Bíblia. Ela é a base de tudo. A partir daí, ele fala através daquela convicção tranquila que o Espírito Santo coloca na nossa consciência. E sim, ele também fala através das dificuldades, que muitas vezes são um convite para crescer, e não um sinal de ausência. E claro, através de sinais e prodígios, aqueles momentos que quebram a nossa rotina e nos fazem olhar para cima. E a lista continua, viu? Existe a voz audível, embora seja uma exceção bem rara, não é a regra do dia a dia. Existem os sonhos e as visões, mensageiros como anjos, pessoas que ele usa como profetas para trazer uma palavra de direção. E algo muito presente na vida de tantos, ele fala através da música, de um louvor que parece traduzir exatamente o que está no coração. E aí, diante de tantas possibilidades, surge a pergunta inevitável e talvez a mais importante:
como é que a gente sabe se é Deus ou se são apenas os nossos próprios sentimentos, medos ou desejos falando mais alto? É aqui que começa a jornada do discernimento. A boa notícia é que a gente não está nessa busca por conta própria. A própria caminhada de fé nos oferece alguns princípios, alguns filtros que nos ajudam a ter mais clareza e confiança para examinar aquilo que estamos ouvindo. E a base de todo o discernimento está aqui, neste ponto-chave: intimidade. É simples de entender. Pensa em como a gente reconhece a voz de um familiar, de um amigo querido no telefone, sem nem precisar que a pessoa se identifique. Por quê? Pelo relacionamento, pela convivência. Com Deus, o princípio é o mesmo. Quanto mais próximos estamos, mais inconfundível a voz dele se torna. Então, aqui estão 4 filtros práticos para nos guiar. Primeiro, a direção que se sente produz um fruto bom? Leva ao amor, à paz, à paciência? Segundo, existe confirmação? Deus costuma confirmar sua palavra de mais de uma maneira? Terceiro, e o mais importante de todos, tem base bíblica? A voz de Deus nunca, nunca vai contradizer a sua palavra escrita. E quarto, está alinhado com a justiça e a retidão ou nos leva para longe disso? E tudo isso nos leva a uma grande conclusão. Ouvir a voz de Deus não se trata de dominar uma técnica secreta ou de ficar buscando uma experiência mística isolada. É, na verdade, o resultado natural de um relacionamento vivo, contínuo e intencional. E assim, a gente fecha o círculo. Voltamos lá para o ponto de partida, mas agora com uma nova perspectiva. Aquele silêncio que às vezes sentimos talvez não seja uma ausência da parte de Deus, mas um reflexo direto da nossa própria agitação, do nosso excesso de ruído por dentro e por fora. Portanto, a pergunta final não é para Deus, é para nós. A questão essencial não é: será que Deus está falando? A Bíblia nos garante que sim. A verdadeira questão que fica para a gente pensar é: eu estou disposto a silenciar? A resposta que damos a essa pergunta pode de fato mudar tudo.